Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Telenotícias, edição de domingo. A reabilitação de passeios na Baixa da cidade está a causar desapontamento por parte dos munícipes que defendem a reabilitação da estrada e não de passeios. Bom, a estrada também talvez tenha uma ideia de que depois dos passeios vai reabilitar a estrada também, mas primeiro tem que ser os passeios, depois é capaz de haver outra alternativa de arranjar a estrada também. É uma boa coisa, boa ideia que ele fez, mas só que era o projeto que não podia ser assim como estão a fazer, porque partiram aqui no meio e devia deixar aqui no meio, partir os passeios primeiro, depois para aqui haver o estacionamento dos carros aqui no meio. E se precisar destes meses deviam antecipar, né? Os municípios que essa rua ia entrar em manutenção ou em obra, para eles poderem ver o plano B. Então foi um pego de surpresa, bem, mas já que é o problema da cidade, isso para mim eu achei um pouco complicado. Mas eu como um cidadão eu diria que não, eu acho não, para mim não é prioritário, né? Prioritário serão vias de acesso, estrada nesse caso, né? Eu acho que eles ficaram mais preocupados com assuntos financeiros, já que há esse novo regulamento que os que estacionam têm de pagar regularmente, né? Em cada momento que eles estacionam. Eu acho que optaram mais por onde mais sai dinheiro que as estradas. Essa parte eu entendo. A ideia pode ser positiva, mas por mim primeiro devia ser as estradas. Vendo as viaturas, todo momento com os buracos por aí, automaticamente não tem sido um bom parecer para os motoristas. Então, só que não sabemos qual é a parte positiva do governo, né, para poder primeiro colocar os passeios. Uma reabilitação que ocorre numa época em que as estradas da cidade de Maputo estão em condições degradantes e os munícipes da cidade de Maputo são unânimes ao afirmar que esta decisão foi precipitada por parte do Conselho Municipal, com imagens de Hortêncio Zamice, Laurinda Novunga na reportagem para FTV. Situação de saneamento, estradas e passeios da capital do país. O Instituto Nacional de Segurança Social recuperou cerca de 250 bilhões de meticais de algumas empresas que deviam a esta instituição. No âmbito da segunda sessão consultiva do trabalho, o Instituto Nacional de Segurança Social explicou sobre a quantas anda o processo de dívidas por algumas empresas do país. Quando lançamos o processo, tínhamos cerca de 6 mil empresas que estavam a dever, portanto, as contribuições. E até esta parte, cerca de 250 milhões de meticais já foram portanto, pagos. Esse é um dos temas que vamos discutir na presente sessão. Quanto é a discussão do... Bom, vai acontecer. Não resta dúvida, portanto, é interesse das partes, os empregadores e os trabalhadores, assim como do próprio governo. Conforme eu dizia, o processo negocial vai ser lançado formalmente hoje e dentro de 30 dias vamos ter as propostas, portanto, a serem submetidas de novo a esta plenária para efeito de endosso antes da aprovação pelo Conselho de Ministros. Obrigado. O porta-voz afirmou que até então foram pagos 250 milhões de meticais. As multas variam de empresa para empresa. Por exemplo, quando a empresa não submete a folha de remunerações, portanto, incorre uma multa. Se a empresa não paga tempestivamente as contribuições, incorre juros de mora. Então, mesmo as empresas que ainda não estejam inscritas no INSS, portanto, têm uma oportunidade de poderem se inscrever sem incorrer a penalizações. Portanto, é uma grande oportunidade para... Indagado sobre o funcionamento das multas, o representante afirma: à medida que as empresas não submetem as folhas,
há uma multa que incide sobre portanto, o período em que essas folhas não são remetidas. Quando a empresa não submete, portanto, não efetua o pagamento de contribuições, há juros de mora, portanto, que incide diariamente à medida que vai atrasando o pagamento das contribuições. Então, significa que cada empresa tem o seu encargo, portanto, tem as suas dívidas. O importante é que... Bom, E, à medida em que se atrasa o pagamento da dívida, Muito bem, vamos continuar com o essencial da informação. Comemora-se hoje, dia 20, assim que se diz, de março, o Dia Mundial de Saúde Oral. O evento organizado pelo Serviço Nacional de Saúde da cidade de Maputo, juntamente com o Conselho Municipal, tem como lema este ano: vamos cuidar da nossa boca. pois é, muitos são que não têm tomado verdadeiro cuidado com a sua saúde oral. Por essa razão, a realização deste evento. É uma feira alusiva ao Dia Mundial de Saúde Oral, onde nós estamos aqui para promover os hábitos corretos de higiene oral e também consciencializar as pessoas a importância de ter uma boca saudável. Bem, existem muitos fatores que impedem que as pessoas façam as coisas de forma correta, mas nós não devemos deixar de consciencializar as pessoas a importância de trocar a escova de 3 em 3 meses, de fazer uma alimentação saudável. Como pode ver na nossa banca, temos ali uma demonstração daquilo que é bom e aquilo que não é bom. Mas, sobre o tártaro, o que será que tem causado este grave problema? Quem melhor explica é a especialista Jéssica Ramos. Este tártaro é causado por restos de alimento. Quando nós comemos e não lavamos os dentes, esses restos de alimento ficam nesses espaços entre os dentes. Então, estes são restos de alimento que depois endurecem ao longo do tempo e com a escova dentária não sai. Para vocês, quando nós acabamos de comer, nesses espaços entre os dentes restam alimentos. Então, estes alimentos com o tempo vão ficando mais duros e formam estas pedras que nós estamos a ver aqui, essas pedras. Então essas pedras são o tártaro. Como vocês podem ver, essas partes amarelas, mas bem duras. Tem que ir ao dentista. O dentista com as próprias máquinas consegue remover o tártaro. Entretanto, tudo está disponível no mercado. A coisa mais importante, aquilo que deve ficar como mensagem é prevenção. Essa é a nossa palavra de ordem. Um relatório apresentado esta semana pela consultoria internacional Fish Solution diz que Nigéria e Moçambique estão bem posicionados para beneficiarem-se no que diz respeito à procura do gás, na sequência da guerra russa-ucraniana. A região da África subsaariana está bem posicionada para beneficiar do aumento da procura do seu gás, num contexto em que a Europa procura fontes seguras de energia devido às tensões agravadas na Rússia e Ucrânia, lê-se numa análise as implicações do conflito. De acordo com a nota enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os novos projetos de gás natural liquefeito em Moçambique e na Nigéria vão liderar o crescimento da produção na África subsaariana, com muitos acordos ao longo prazo a já estarem assinados com compradores fora da Europa, principalmente na Ásia. No comentário desta consultora, detida pelos mesmos danos da agência de notação financeira Fitch Rating, os analistas escreveram que a crise energética europeia deu um renovado otimismo para os grandes projetos africanos, como na Tanzânia ou em Moçambique, já que os mercados na Europa estão urgentemente a procurar diversificar as suas fontes de energia face à dependência do gás russo, cujos preços subiram significativamente nos últimos meses. Moçambique tem 3 projetos de desenvolvimento aprovados para exploração de reservas de gás natural na bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo ao largo da costa de Cabo Delgado. Moçambique como solução para o gás natural. Esperamos mesmo que venha ajudar em nossa emissão. Vamos observar um curto intervalo, mas antes a previsão do tempo.
Na região sul, Maputo contará com uma máxima de 28 graus, mínima 19. Xai-Xai 28, 21 de mínima. Inhambane com 27 de máxima e 22 de mínima. Na zona centro do país, Beira contará com uma máxima de 27 graus e mínima de 22. Chimoio com 24 de máxima e 15 de mínima. Tete terá como máxima 29 e mínima de 21. Quilimane 29 de máxima e 22 de mínima. Na região norte do país, Nampula contará com uma máxima de 25 e mínima de 22. Pemba, 28 de máxima e mínima de 24. Lixinga terá como temperatura máxima 23 e 16 de mínima. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, cara, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. As tardes do sábado trazem-te uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Mas business continua a conceito de business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Nipamisi kama kungu ya davulosi, shikwepu kuno kumbaja. Timbongolo ni tumo temjanza. Não perca, todos os domingos,
pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Estamos de volta para dar continuidade ao essencial da informação. Ainda olhando para a índole nacional, as ruas da capital do país transformam-se em lojas informais de sexo. Rua de Bagamoio, discotecas e os demais pontos da capital viram prostíbulos. Perceba como a velha profissão vai ganhando vida na capital do país. A prostituição tornou-se moda na capital do país. Mas o que leva as mulheres a venderem seus corpos? Há diversos fatores que levam os indivíduos a praticar a prostituição. O processo de entrada na prostituição, algumas acabam entrando no sentido de ter um sentimento de pertença ou de um grupo de pertença. Prostituição é um dos destaques, se não o destaque principal para a grande reportagem que vai passar ainda hoje após o jornal com Felizarda Mohat e Feliz Manganha. Assim, vamos olhar para a atualidade internacional. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o cerco à cidade portuária de Mariupol ficará marcada para a história pelo crime, assim se diz, cometido pelas forças russas. As autoridades locais afirmaram que milhares de habitantes foram reencaminhados para a Rússia contra sua vontade. O exército russo conseguiu cortar o acesso de Mariupol ao mar de Azov e a queda da cidade permitirá ligar Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, aos territórios orientais controlados pelos separatistas apoiados por Moscovo. Kharkiv, no nordeste do país, também continua sob bombardeamento incessante e só na cidade há por deplorar 500 mortos desde o início da invasão, segundo os números oficiais avançados pelas autoridades ucranianas. Face ao conflito que se prolonga e negociações lentas, Kiev apela à China para tomar uma posição e condenar a barbárie russa. A capital ucraniana também registrou novos ataques e está cada vez mais fortificada face à eventualidade de um assalto russo de larga escala. Os residentes, em particular, mulheres e crianças que continuam na cidade, procuram cada vez mais abrigos em estruturas subterrâneas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicou que, até o momento, 180 mil pessoas puderam fugir das áreas de guerra através de corredores humanitários, mas acusou a Rússia de bloquear a entrada de assistentes, em particular em zonas sensíveis. Junto ao Mar Negro, outras principais cidades portuárias da Ucrânia, Odessa também, se prepara por avanço das forças russas. Segundo os peritos, depois de capturar Mariupol e cercar Kiev, o assalto sobre Odessa será um dos grandes objetivos do exército russo. Sobre a invasão russa, aliás, invasão russa, assim se diz, em Roma vão chegando centenas de milhares de pessoas, deixando a Ucrânia, fugindo sim da guerra de agressão de Putin. Mulheres e crianças têm na capital italiana a oportunidade de refazer a vida. Na cidade italiana de Belmonte, em Sabina, a 1h30 de Roma, Tânia, uma refugiada ucraniana, mãe de um bebê de alguns meses, alcançou a paz e um porto seguro. Tânia deixou para trás seu marido e sua vida de antes. Junto com outra amiga ucraniana, ela decidiu priorizar a segurança das crianças. 6 dias depois que o presidente Vladimir Putin começou esta guerra,
Decidimos deixar nossa pátria porque estávamos com medo, não por nós, mas pelas crianças, pelo futuro deles. Em poucos dias ficamos sem eletricidade, água ou gás. Como explicar isso às crianças? Porque eles estavam acostumados a estar sempre bem. Não foi fácil deixar tudo e embarcar nossa jornada. Diz Tânia, uma jovem mãe refugiada ucraniana. Kátia é outra refugiada ucraniana que encontrou um lar aqui. Junto com Tânia e com as crianças, elas cruzaram a fronteira para a Hungria. Eles se estabeleceram aqui graças a Aliana e outras conexões com a diáspora ucraniana. Acreditamos que no futuro poderemos voltar para casa e reconstruir uma nova vida. Recuperemos a situação econômica, reconstruiremos o país e viveremos em paz como antes. Cerca de 58 mil ucranianos, incluindo 22 mil menores, encontram-se refugiados na Itália desde a invasão russa da Ucrânia que começou. Do leste europeu, voltamos para a África. A Organização Mundial da Saúde no Malawi lançou neste domingo uma campanha de vacinação nacional contra a poliomielite, desde depois, assim que se diz, que um caso foi registado mês passado. Importa frisar que a África já tinha erradicado esta doença em 2020. O país do Sudeste Africano lançou neste domingo uma campanha de vacinação nacional contra a poliomielite, onde se espera a vacinação de mais de 80% das crianças. O Malawi garantiu 6,8 milhões de doses de vacina oral contra a poliomielite, que serão administradas a crianças menores de 5 anos de idade em todos os 29 distritos de Malawi, disse a doutora Susan Kabala, oficial nacional da saúde infantil da OMS no Malawi. Estamos falando de 2,5 milhões de crianças menores de 5 anos que receberão esta vacina e o nosso objetivo é chegar a todas as crianças, não deixando nenhuma sem vacinar. E esse é o caminho para conseguir interromper a transmissão da polio selvagem. A medida ocorre depois que um caso de polio selvagem, o primeiro desde 1992, foi registrado em fevereiro passado. Após a descoberta, 11 locais de vigilância foram ativados no país para monitorar o surto. As autoridades sanitárias também iniciaram atividades de engajamento comunitário para divulgar a mensagem. Todas as unidades de saúde oferecerão gratuitamente a vacina contra a polio. Uma vez que as crianças receberão 4 doses, elas ficarão protegidas de uma doença que pode resultar na paralisia permanente. A campanha decorrerá em 4 rondas, à medida que os países vizinhos, como Moçambique, Zimbábue, Tanzânia, Malawi, realizarem o mesmo programa. A China registrou neste sábado 2 das primeiras mortes, um ano depois de Covid-19. Os óbitos ocorreram na província de Jialing, no norte do país, onde, desde a semana passada, 26 milhões de pessoas voltaram a viver confinadas, devido ao maior surto da doença desde 2020. As autoridades sanitárias chinesas não registravam mortes relacionadas à Covid-19 desde janeiro do ano passado. Neste sábado, identificaram 2.157 casos de Covid-19 por transmissão local, nas últimas 24 horas, a maioria dos quais em Jinling. O perfil dos doentes foi também relevante. Numa conferência à imprensa, a diretora da Comissão Nacional da Saúde chinesa, Xiao Haijin, informou que um deles não estava vacinado. Ambos estavam acima de 60 anos e tinham doenças graves, acabando por não resistir a esta doença. Aos jornalistas, a responsável pelo órgão público chinês acrescentou ainda que a atual vaga da pandemia afetou múltiplos locais e está generalizada. A principal estirpe é a mutação do Omicron e o número de casos em algumas províncias está a aumentar rapidamente. Desde o início de março, a China registrou mais de 29 mil contágios. Ao país, o presidente Xi Jinping disse a semana passada que vai manter a estratégia Zero Covid como forma de combater esta doença. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, já se encontra em Nouakchott, onde entre os dias 23 e 26 do mês em curso, mete força com as suas congêneres do Níger e da Mauritânia, em jogos inseridos, em jogos internacionais que vão decorrer na capital da Mauritânia,
numa data FIFA. A comitiva nacional chegou por volta das 4 horas da madrugada num voo vindo de Casablanca, capital económica do Marrocos. São pouco mais de 20 pessoas na delegação, entre elas 13 atletas, sendo 11 que jogam no Campeonato Nacional e 2 na África do Sul. A comitiva conta ainda com membros da equipa técnica, pessoal do apoio e dirigentes. Os restantes jogadores que atuam no estrangeiro virão diretamente para a Mauritânia, com a chegada a partir de amanhã, segunda-feira. Domingues, capitão nacional, que joga na África do Sul e com compromissos da sua equipa, logo à noite, será o último a desembarcar em Nouakchott, isso é, na noite de quarta-feira, dia do jogo com o Níger. Para esta tarde, prevê-se um treino essencialmente de despressão, depois de uma viagem de 40 horas. Vamos observar a taxa cambial. O euro está à compra a 69 meticais e 66 centavos e a venda a 71 metical e 5 centavos. O dólar está à compra a 63 meticais e 20 centavos e a venda a 64 meticais e 46 centavos. O rand está à compra a 4 meticais e 21 centavos e a venda a 4 meticais e 30 centavos. Está pautado tudo o que diz respeito à informação para a data de hoje. Não perca, depois do jornal, a grande reportagem. Votos de uma semana abençoada. Até amanhã.